Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa em fio náutico poliéster de 5 milímetros. Eu fiz uma bolsa dessa para mim e postei lá no Instagram e vocês gostaram muito e pediram o passo a passo, principalmente porque ela é forrada, olha. Então, vocês me pediram para gravar como forrar a bolsa e eu trouxe o passo a passo aqui para vocês hoje. Olha aqui o forro. Olha como a costura fica perfeita e imperceptível. Eu vou ensinar para vocês como eu costuro dessa forma, tá? Olha como essa bolsa fica linda, pessoal. Ó, a parte de trás, estão vendo? E se você gosta de passo a passo gratuito de bolsas lindas e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho para ser avisado pelo YouTube quando eu postar uma bolsa nova. Comente aqui abaixo dizendo o que você achou do modelinho de hoje e também deixe aqui o seu like, porque o seu like faz toda a diferença. Muito obrigada! Para fazer essa bolsa, eu usei aqui o fio náutico poliéster, tá? De 5 milímetros. Essa é a cor azul marinho. Trabalhei com agulha de 5 milímetros. Para fazer a bolsa, a gente vai precisar também, pessoal, de um pedaço de tecido, né? Para fazer o forro. No caso, eu usei esse aqui, que é o tecido chamado Aquablock, mas você pode usar também um tricoline, ó, como esses daqui, ou um tecido da sua preferência, tá? E para costurar a bolsa, eu usei aqui o fio de nylon de 0,20 milímetros, tá? Que é o fio invisível, e agulha de costura comum. Se você não tiver esse fio, pessoal, fio de nylon, vocês podem usar também uma linha comum, desde que seja da mesma cor da bolsa, tá? Nós vamos precisar também de um par de argolas articuladas. Essas que usei medem 2,5 cm, um mosquetão para o tassel. Usei aqui também uma alça em couro ecológico com ajuste, ó, ela tem ajuste, tá? Um fecho para a bolsa, tá? Pode ser um da sua preferência, eu usei esse aqui. No passo a passo também vou mostrar para vocês como eu costurei o fecho. E se você tem dificuldade de encontrar acessórios para a bolsa de crochê aí na sua cidade, lá na minha página do Facebook eu disponibilizo um link de onde eu compro todos os meus materiais, tá bom? Então basta acessar a minha página do Facebook, vou deixar o link da minha página logo aqui abaixo na descrição do vídeo, que lá vocês encontrarão um link fixado, tá? Aproveita, já me segue por lá também, porque lá posto novidades todos os dias para vocês. Agora as medidas. A minha bolsa aqui nessa parte mais larga ficou medindo em torno de 35 centímetros. Aqui próximo da abertura ficou medindo em torno de 26 centímetros, tá? E de altura, 23 centímetros. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 27 correntinhas. Então, vou fazer um nó. Esse nó eu não conto, tá? E vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 27 correntinhas e ficou medindo em torno de 22 centímetros. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para virar o trabalho, totalizando, então, 28 correntinhas. Agora, viro minhas correntinhas para trabalhar aqui na parte de trás delas. Vou pular essa primeira alcinha e vou iniciar aqui na segunda, tá? Eu vou fazer aqui 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, fiz 13 pontos baixos. Agora, aqui na próxima alcinha, eu vou fazer 3 pontos dentro dela. 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 na mesma alcinha. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada alcinha até o final. Assim, ó, até o final. Fiz 13 pontos até aqui e terminamos a nossa primeira carreira. Aqui na primeira carreira, ficamos com um total de 29 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro meu trabalho.
aqui na segunda carreira, nós não vamos fazer aumentos, tá? Vamos trabalhar ponto sobre ponto e vamos ficar também com um total de 29 pontos. Agora, eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai pegar, tá? Para fazer o ponto. Aqui estão as duas alcinhas do primeiro ponto, né? Nós vamos pegar aqui, pessoal, atrás do ponto, olha, nessas alcinhas aqui, tá? Ó, então, eu vou fazer o primeiro ponto pegando aqui nessa alcinha. Ó. A primeira é um pouco difícil, as outras são mais fáceis, tá? Peguei aqui na alcinha de trás e as duas alças do ponto estão aqui. Não vou trabalhar nelas, tá? Laço o fio, dou altura, né? E faço um ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo da carreira. Agora venho aqui para a próxima alcinha, introduzo, laço e faço ponto baixo. Na próxima também. Ó, vou mostrar para vocês como tá ficando ali do outro lado. Pegando aqui na alcinha de trás, ó. Olha o efeito que forma aqui na frente. Forma um trançado, estão vendo? Fica bem bonito aqui esse acabamento, ó. Que esse é o lado direito, né? Esse lado aqui é o lado avesso do trabalho. Então, eu vou trabalhar assim, pessoal, até o final. Não faço aumento, tá? Estou pegando aqui, tá? Eu vou adiantar aqui a carreira, quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final aqui da segunda carreira e vou fazer aqui o último ponto. Então, eu pego aqui na alcinha e faço o último ponto. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira e ficamos também com 29 pontos baixos, tá? Agora, faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um aumento aqui no meio, tá? Um aumento triplo, né? E nessa terceira carreira, a gente vai pegar aqui, ó. O ponto tem duas alcinhas, né? Nós vamos pegar aqui, na alcinha de dentro, tá? Aqui em cima do ponto, ó. Na carreira anterior, pegamos aqui, né? Nessa, a gente vai pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, venho aqui no primeiro ponto e pego aqui na perninha de dentro e faço o primeiro ponto baixo. Venho aqui no segundo. A gente vai fazer aqui uma sequência de 14 pontos baixos até o aumento. Ó. Olha como tá ficando. Uma alcinha do ponto fica vaga aqui atrás, tá vendo, ó? E esse é o lado direito do trabalho, o lado que tem aquele trançado, tá? Olha, pessoal, fiz 14 pontos até aqui, e agora aqui na próxima alcinha do ponto, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Ó, então, dentro da mesma alcinha, eu fiz 3 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Vou fazer um total de 14 pontos, igual do outro lado. Fiz 14 pontos aqui e cheguei ao final, então, terminamos a terceira carreira, e na terceira carreira nós fizemos um aumento triplo aqui no meio, ficamos com um total de 31 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar para dar início à quarta carreira. Aqui na quarta carreira, nós não vamos fazer aumentos, tá? Não vamos. E vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente fez aqui na segunda carreira, para formar esse trançado aqui, tá? Aqui estão as duas alcinhas do ponto, né? Eu vou trabalhar aqui atrás, ó, pegando aqui, tá? Então, introduzo a agulha aqui na primeira alcinha. Laço o fio e faço um ponto baixo. Venho para a próxima alcinha e faço o segundo ponto. Nessa carreira, eu vou trabalhar 31 pontos contínuos. Não faço aumentos, tá? Ó,
Olha como tá formando o trançado aqui também, tá? Então, pessoal, eu vou adiantar aqui minha carreira, vou trabalhar ponto sobre ponto até aqui o final. Cheguei ao final aqui da quarta carreira, não fiz aumentos, tá? E fiquei com um total de 31 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer a quinta carreira. Aqui na quinta carreira, nós vamos fazer um aumento aqui no meio, tá? Um aumento triplo. E a quinta carreira vai ser feita igual a gente fez a terceira, tá? A gente vai pegar aqui na perninha de dentro, no topo dos pontos, tá? Introduzo a agulha aqui, ó, saio no meio dos pontos, tá? Pegando apenas a alcinha de dentro. E vou fazer aqui 15 pontos baixos até o aumento. Já fiz 3, 4, 5, eu vou fazer 15 até aqui. Fiz 15 pontos e cheguei aqui no meio. No próximo ponto aqui, pegando a alcinha de dentro, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 na mesma alcinha, tá? Agora, eu vou trabalhar pegando apenas na alcinha de dentro, ponto sobre ponto, até o final da carreira, tá? Fiz 15 pontos e cheguei ao final da quinta carreira. Aqui na quinta carreira, nós ficamos com um total de 33 pontos baixos, tá? Agora, eu vou medir para vocês terem uma noção. Olha, aqui na direção dessa partezinha mais larga, ficou medindo em torno de 24 centímetros. E aqui na parte mais estreita, em torno de 19 centímetros. Olha, aqui na parte da ponta, ficou medindo 6 centímetros. Então, a primeira parte da nossa bolsa já está pronta. Ficamos com um total aqui de 33 pontos baixos. A gente precisa ter 33 pontos baixos para os nossos leques, tá? Para os motivos aqui darem certos. Então, agora a gente vai dar início à carreira de leques. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, ó. Subi 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e agora eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro desse primeiro ponto, tá? No mesmo ponto que eu subi as correntinhas, estão vendo? Só que eu vou pegar, pessoal, na alcinha de fora, tá vendo? Aqui, tá? Então, essas 3 correntinhas que eu fiz equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, ó. Já tenho 1, que são as correntinhas, agora 2 e 3, tá? Na mesma alcinha ali. Ó, ficando assim, tá? E agora, eu vou pular um ponto de base, venho aqui no próximo, pegando nas 2 alcinhas do ponto, ó, e vou fazer um ponto baixo para prender. Esses 3 pontos aqui, pessoal, faz a vez de meio leque, tá? Como se fosse meio leque aqui no canto. Agora, laço a agulha, pulo um ponto de base e venho no próximo, pegando aqui na alcinha de fora, ó, tá vendo? Introduzi a agulha no meio do ponto para pegar a alcinha de fora. Então, eu vou fazer o leque pegando apenas na alcinha de fora. Agora, puxo o fio para fazer o meu primeiro ponto alto aqui do leque. Eu preciso de 5 pontos, já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, terminei o leque e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos na mesma alcinha, tá? Agora, eu pulo um ponto de base, que é esse ponto aqui, ó. Fica bem do lado aqui da alcinha que eu trabalhei, tá vendo? É esse ponto aqui. Pulo esse ponto e venho nesse. Introduzo a agulha pegando nas 2 alcinhas. Sempre que eu fizer esse ponto baixo, eu vou pegar nas 2 alcinhas, tá? Vou fazer esse ponto baixo mais apertadinho, porque na próxima carreira, o leque será feito em cima desse ponto baixo, tá? Agora, laço, pulo um ponto de base, pego na alcinha de trás aqui do próximo ponto e faço o meu leque com 5 pontos. Já fiz 1, agora 2, 3, 4 e 5. Ó, terminei o meu leque com 5 pontos. Agora, pulo um ponto de base, venho no próximo e prendo com um ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas do ponto.
ajusto o ponto baixo, laço, pulo um ponto de base, venho para o próximo pegando na alcinha de trás, porque eu vou fazer um leque. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, terminei o leque, agora pulo um ponto de base, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Laço, pulo um ponto de base, venho no próximo pegando na alcinha de trás e faço um leque. Fiz o leque, agora pulo um ponto de base e prendo com ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Estão vendo como já estão se formando aqui os desenhos? Pessoal, eu vou trabalhar assim até o final. Quando eu chegar aqui próximo do final, eu volto com vocês, tá? Então, faça um leque, pula um ponto de base, prende com ponto baixo, pula um ponto de base e faz um leque, tá? Olha, estou chegando ao final, fiz um ponto baixo, pulo um ponto de base e aqui no último ponto eu vou colocar 3 pontos altos, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Aqui no final a gente vai fazer desse jeito também. Então, laço, pegando aqui na perninha de fora, eu vou colocar 3 pontos. Já fiz 1, 2 e agora 3. Ó, então, terminamos aqui a nossa primeira carreira de leque, olha que lindo já está ficando. Fizemos um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques completos e meio leque, né? Um de cada lado. Agora, eu faço uma corrente, viro meu trabalho. E aqui em cima desse meio leque, pessoal, eu vou voltar aqui nesse primeiro ponto e vou colocar um ponto baixo. Agora, eu laço, venho aqui em cima daquele ponto baixo da carreira anterior, pegando na alcinha de trás dele, ó, e vou fazer o leque com 5 pontos. Já fiz 2, 3, 4 e 5. Agora, eu venho aqui no meio do leque da carreira anterior, eu tenho 5 pontos, vou pegar o ponto do meio, que no caso é o terceiro ponto, então, eu pulo 1, 2 e venho aqui no terceiro ponto, ó. Pegando nas 2 alcinhas dele, vou colocar um ponto baixo e vou ajustar, ó. Então, em cima do leque, eu prendo com ponto baixo. Entre os leques, eu faço outro leque, tá? Então, vou laçar, vou encontrar aqui aquele ponto baixo da carreira anterior. Aqui está. Vou pegar na perninha de trás dele e vou fazer o meu leque. Terminei o leque, conto 1, 2 e venho no terceiro aqui em cima do leque da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Agora, laço, pulo 1, 2 pontos e venho aqui naquele ponto baixo. E faço o leque. Conto 1, 2 e venho no terceiro ponto aqui em cima do leque e prendo com ponto baixo. Então, pessoal, eu vou trabalhar desse jeito até o final. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês, tá? Eu vou fazer um leque entre os leques e vou prender com ponto baixo aqui no meio do leque, tá? Estou chegando ao final aqui da segunda carreira de leques, tá? Fiz aqui um leque em cima do ponto baixo de base. Agora, eu vou pular 1, 2... E aqui no terceiro ponto, ó, ele fica viradinho, assim, escondidinho, tá, pessoal? Ó, vou pegar nas 2 alcinhas e vou prender com ponto baixo. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira de leques, tá? Agora, vamos dar início à terceira carreira. Então, eu vou subir 3 correntinhas, viro o meu trabalho, volto aqui no mesmo ponto, laço, e faço mais 2 pontos altos. 1, né? E 2. Contando aqui com as 3 correntinhas, eu tenho 3 pontos altos, tá? Agora, pulo 2 pontos de base, venho aqui no topo do leque da carreira anterior,
prendo com ponto baixo, ó. Laço, agora pulo 1, 2 pontos e venho aqui no ponto baixo da carreira anterior, pegando aqui na alcinha de trás e faço um leque. Já fiz 2 pontos, 3, 4 e 5. Terminei aqui o leque. Agora, eu conto 1, 2 e venho no terceiro ponto e prendo com ponto baixo. Laço, pulo 1, 2 e venho aqui no terceiro ponto, pegando na alcinha de trás e faço o leque. Terminei o leque, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Ó, então, eu vou trabalhar desse jeito aqui. Quando estiver chegando ao final, eu volto com vocês. Estou chegando aqui ao final da terceira carreira. Prendi aqui com ponto baixo em cima do leque da carreira anterior. Agora, eu vou contar 1, 2 pontos e aqui no último ponto, eu vou laçar e vou fazer 3 pontos altos, pegando aqui na alcinha de fora, tá? 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos, né, que equivale a meio leque. Agora, faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou dar início aqui à quarta carreira, tá? Então, se na carreira anterior eu iniciei com meio leque, nessa carreira eu vou iniciar com um ponto baixo, tá? Laço, conto 1, 2 e venho aqui em cima daquele ponto baixo de base e faço um leque. Terminei o leque, agora eu conto 1, 2 pontos e venho no topo do leque da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Então, pessoal, estamos aqui na quarta carreira, olha. 1, 2, 3, 4, tá? Nós vamos trabalhar desse jeito por 8 carreiras, tá? Serão carreiras de repetições. A única diferença, né, de início e final da carreira é que quando eu tenho meio leque aqui, 3 pontos, eu vou iniciar com ponto baixo. Então, essa eu iniciei com ponto baixo, né? Na próxima carreira, na quinta, eu vou iniciar aqui em cima desse ponto baixo com 3 pontos altos. Tá bom? Então, eu vou adiantar minhas 8 carreiras, tá? Ao final da 8ª carreira, eu volto aqui com vocês. Olha, pessoal, já adiantei aqui minhas 8 carreiras. Vou contar aqui para vocês verem. Olha, 1, 2, né, aqui embaixo, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que foi essa última aqui, tá? Vou medir também para vocês terem uma noção. Se você quiser sua bolsa mais funda, é só continuar fazendo mais carreiras, tá? Então, até aqui, minha bolsa está medindo 17 centímetros e de largura em torno de 36 centímetros. Então, a partir de agora, pessoal, a partir da 9ª carreira, nós vamos dar início às reduções, tá? Então, eu vou fazer desse jeito. A partir de agora, olha, eu não vou fazer mais correntinha para virar. Eu fiz o último ponto e apenas vou virar, tá? Então, eu virei o meu trabalho, eu pulo aqui esse primeiro ponto e venho no segundo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, também um ponto baixíssimo. E aqui em cima do leque, pessoal, olha, no meio do leque, onde a gente fazia o ponto baixo, eu vou fazer também um ponto baixo, ó, pegando nas 2 alcinhas, tá? Agora, laço, venho aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior e faço o meu leque. Pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Então, aqui, pessoal, a gente reduziu aqui no começo, mas aqui no meio eu vou trabalhar normal, do jeito que a gente tá trabalhando, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final aqui da 9ª carreira, tá? E aqui em cima desse último leque, eu vou fazer um ponto baixo, ó, no meio dele, né?
Pulei aqui 2 pontos de base. E aqui, pessoal, eu não vou trabalhar essa ponta. Eu vou deixar assim, tá? Vou deixar assim como tá, para formar a redução desse lado, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Não faço correntinha e viro o meu trabalho. Agora, eu vou dar início à segunda carreira de redução. E vou fazer assim, vou pular o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo, no próximo também um baixíssimo, e aqui no meio do leque, eu vou colocar um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, laço, venho aqui no ponto baixo da carreira anterior e faço o leque. Ó, fiz o leque, agora eu pulo 1, 2 pontos e venho aqui em cima do outro leque e finalizo com ponto baixo, ó. Então, eu vou trabalhar desse jeito aqui no meio, tá? Quando chegar aqui ao final, no meio desse leque, eu volto com vocês. Olha, já trabalhei aqui os leques e cheguei aqui em cima do último leque, estão vendo? Aqui em cima desse último leque, eu vou fazer um ponto baixo, não vou trabalhar essa parte e vou virar o meu trabalho sem fazer correntinha, tá? E agora, eu vou fazer daquele jeito, vou pular aqui o primeiro ponto, venho no segundo, faço um baixíssimo, no próximo também, e em cima desse leque, eu faço um ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos e faço o meu leque. Fiz o leque, agora pulo 2 pontos de base e prendo aqui com ponto baixo. Ó, então, eu vou trabalhar assim também até o final. Quando eu chegar em cima desse último leque, eu volto com vocês. Olha, estou chegando ao final aqui da carreira, tá? E essa também será a nossa última carreira de redução e da bolsa. Estamos aqui do lado avesso, o lado direito tá pro outro lado, ó. E cheguei aqui em cima do último leque. Aqui em cima desse último leque, eu vou fazer um ponto baixo para encerrar, tá bom? E agora, a gente vai puxar o fio para cortar e arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, estou do lado avesso da peça, tá? O lado que tem esse detalhe trançado é o lado da frente, tá? Fiz aqui um ponto baixo, eu vou voltar aqui, olha, por trás dos pontos. E vou caminhar com esse fiozinho, tá? Eu vou escondendo. E agora, eu vou cortar o excesso. E vou selar essa pontinha, olha, com a chama do isqueiro, tá? E vou encostar aqui para colar. Pronto, já fixou? Vou esconder também essa pontinha aqui do início, aqui por baixo dos pontos, e depois eu vou selar com isqueiro. Prontinho, já arrematei, e agora eu vou medir para vocês verem, ó. De comprimento ficou medindo 22 centímetros. Aqui na parte mais larga, ficou medindo em torno de 33 centímetros. Então, aqui está a nossa peça prontinha, com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Aqui na parte de cima, ó, aparecem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nós vamos precisar de 2 partes iguais, eu já tenho outra aqui adiantada, tá? Com a mesma quantidade de carreiras, porque vamos unir uma parte na outra. Agora, a gente vai fazer o meio e o fundo da bolsa. Então, eu fiz aqui, ó, 85 correntinhas, tá? Olha, e ficou medindo em torno de 70 centímetros, tá? Essas correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para virar, totalizando, então, 86 correntinhas. Viro as minhas correntes para trabalhar aqui na parte de trás delas, tá? Nessas alcinhas. Pulo a primeira alcinha e inicio na segunda alcinha, fazendo um ponto baixo, ó. Eu vou fazer pontos baixos em cima de cada alcinha até o final. Nós vamos ficar com um total de 85 pontos baixos, tá? Ó, desse jeito, eu vou adiantar até o final.
Olha, pessoal, cheguei ao final, fiz 85 pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. A partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando apenas na alcinha de fora dos pontos, tá? Para formar o ponto baixo relevo, ó. Então, eu vou fazer pontos baixos relevos a partir de agora, tá? Pegando aqui na alcinha de trás. Vou fazer um total de 85 pontos também, tá? Ó, desse jeito a gente vai trabalhar por todas as carreiras, tá? Estamos aqui na segunda, nós vamos precisar de 4 carreiras. Eu vou adiantar aqui as minhas 4 carreiras de pontos baixos relevo, tá? Ao final da quarta carreira, eu volto com vocês. Olha, pessoal, terminei aqui, tá? Fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e ficou esse relevo, tá? Olha, o lado avesso é esse, tá? O lado que tem esses 2 relevos para cima é meu lado direito, ó, estão vendo? Então, eu vou dar um espaço aqui no fio para arrematar desse lado aqui, tá? Agora, com agulha de tapeceiro, aqui está o último ponto que eu fiz, né? Então, eu vou passar aqui por baixo dessa alcinha, voltando, ó. E agora, eu vou só esconder aqui por baixo, ó, do lado avesso, tá? E selar aqui com isqueiro, tá? Vou selar mais pra dentro assim, pessoal, pra não atrapalhar a costura que eu vou passar aqui, tá? Eu vou arrematar esse fiozinho aqui também, tá? Do mesmo jeito. Já arrematei, agora as medidas. Ficou medindo aqui em torno de 74 centímetros de comprimento por 4,5 de largura. Se você quiser fazer o fundo mais largo, é só fazer mais carreiras, tá? Agora, eu vou pegar um dos lados da bolsa para iniciar a costura, tá? Então, esse aqui é o lado direito, né? O lado que tem esse trançado, esse detalhe aqui. Então, eu vou virar o lado avesso para cima. E a tira que a gente fez, eu vou deixar o avesso para fora também, tá? Lado avesso da tira para fora, lado avesso do corpo da bolsa para cima, para fora, tá? Então, vou prender aqui esse primeiro, bem alinhado aqui. Agora, eu vou medir aqui a tira para ver se tá tudo certo. Nessa hora aqui é a hora que a gente pode fazer uns ajustes, tá? Olha, passou aqui uma pontinha. A bolsa terminou aqui e sobrou uma pontinha. O que eu vou fazer? Eu vou compactar um pouquinho essa tira, pessoal, olha. Porque esse fio de poliéster, ele possibilita isso, ó. Eu vou apertando assim. Se faltar, é só puxar a tira inteira, tá? Ó, antes da costura, a gente vai ajustar desse jeito aqui, ó. Agora, vamos ver. Ó, arrumo aqui certinho. Passo aqui. Ó, agora deu, estão vendo? Viu que ficou certinho aqui o canto, ó? Agora, eu vou prender aqui alguns pontos com marcadores para iniciar a costura, tá? Pronto, já prendi aqui na posição certa. Agora, eu vou usar agulha comum e linha de nylon. Tô usando essa linha de nylon aqui, tá? Nessa numeração. Se você não tiver a linha de nylon, você pode usar a linha comum, tá? Vou remover esse marcador e vou costurar, pessoal, ó. Costura simples, tá? Olha, eu prefiro costurar assim do que costurar com fio de poliéster, tá? Porque assim eu tenho mais controle e minha peça fica mais perfeita, tá? Por isso que eu tô ensinando vocês a costurar com agulha de costura, tá? Porque o trabalho fica muito bonito, muito bem acabado. Esse fio de nylon não aparece depois, tá? Não se preocupe. Então, eu vou costurando assim, ó. Vou apertando, o ponto fica bem justinho, olha, estão vendo? Pego aqui, tá? Nas 2 alcinhas do ponto, ó, com agulha. Saio aqui do outro lado. Também você pode fechar algum buraquinho que tiver, ó. Né, dar uma fechadinha em alguma abertura de ponto, ó.
Ó, estão vendo que a gente tá fechando? Olha a costura como fica imperceptível com a linha de nylon, viu? Olha, pessoal, eu vou adiantar minha costura, a gente vai fazer desse jeito, ó. Eu vou arrumando aqui, um ladinho e outro, já tá preso na posição certa, já ajustei aqui a tira, tá, ó. A gente vai costurando assim, até o final, tá? Aqui no final também, bastante atenção pra ficar bem retinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha costura e já volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Olha o outro lado como fica lindo e perfeito. Voltei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês essa parte do fundo aqui dos leques, tá? Eu faço assim, olha, eu pego as duas alcinhas do ponto de um lado e duas alcinhas do outro. Tá? Independente de onde tem a parte mais baixa do leque, né? E a parte mais alta, a gente vai segurar assim, pessoal, e costurar tudo do mesmo jeito, tá? Ó. Vendo que eu peguei os dois pontos? Ó. Peguei as duas perninhas desse lado, duas perninhas do outro. Peguei as 4 perninhas, tá? Pra costurar, ó. Na cabeça de cada ponto. Ó, estou chegando ao final. Vou remover aqui o marcador e vou trabalhar aqui o último ponto. Agora, eu vou fazer um nó. E vou esconder o excesso aqui por dentro, ó, por baixo dos fios, tá? E vou cortar. Pronto, já costurei aqui esse lado, olha. Fica imperceptível e totalmente invisível. Agora, a gente vai costurar a outra parte, tá? Então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou virar aqui o avesso pra fora, tá? Ó, o avesso. Olha aqui o arremate, tá? Inteira pra fora. E vou posicionar a minha outra parte com o lado direito para dentro, tá? Para baixo, ó. Assim. E vou prender aqui com os marcadores, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Prontinho, já costurei aqui os dois lados, olha. Agora, eu vou virar a peça do lado direito. Pronto. Agora, é só arrumar aqui por dentro, pessoal, bem certinho, ó. Agora, eu vou fazer um contorno aqui na peça com pontos baixíssimos, tá? Eu vou iniciar o contorno aqui no meio do canto da bolsa, olha, entre os relevos, tá? Introduzo a agulha, trago esse fio pra frente, não faço corrente e já venho direto para essa alcinha aqui em cima, estão vendo? E faço um ponto baixíssimo. Ó, ajusto aqui o fio. Agora, venho direto aqui para esse lado da bolsa. Pegando aqui no primeiro ponto, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o outro canto, tá? Desse jeito aqui, fazendo baixíssimo por toda essa parte. Quando chegar aqui no outro canto, eu volto com vocês. Olha, contornei aqui esse lado e cheguei ao final. Agora, eu vou trabalhar o canto. Venho direto aqui em cima dessa alcinha do canto, ó. No meio, nesse ponto aqui que tá mais aberto. E o último ponto do canto aqui, ó. Pegando aqui nessa alcinha, tá? Ó, então, eu fiz um total de 3 pontos aqui nessa parte do canto, tá? Agora, eu pego o primeiro aqui dessa outra parte. E sigo fazendo os pontos baixíssimos, tá? Olha, trabalhei aqui o último ponto desse lado. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima dessa alcinha, que é o primeiro ponto aqui do canto, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto em cima do canto. E vou dar um espaço para cortar o fio e arrematar, tá? Agora, com agulha de tapeceiro, eu vou pular aquela correntinha que a gente fez para iniciar o trabalho. E venho aqui no segundo ponto, introduzo a agulha aqui por baixo das duas alças. Levo esse fio para trás e volto aqui nesse último ponto que a gente fez, pegando essa alça de baixo também, ó.
Vou levar esse fio lá pra trás e vou ajustar aqui para fazer o arremate invisível, tá? Ó, vou ajustando até ele ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Ó, prontinho. E concluímos aqui o arremate invisível. Agora, eu vou esconder esses dois fiozinhos aqui por baixo para arrematar, tá? Vou usar a chama do isqueiro também, mas se você quiser usar cola, pode ficar à vontade. Agora, eu vou costurar esse fecho aqui na bolsa, tá? Mas você pode costurar o fecho da sua preferência. Então, esse fecho tem duas partes, né? Ele tem botão imantado. Eu vou costurar essa parte redonda aqui na frente, olha. Bem aqui no centro, onde tem essa curvinha. Vou usar agulha de tapeceiro e vou usar aqui o próprio fio náutico poliéster. Eu vou desfiar assim, pessoal, ó. Olha, coloquei o fiozinho aqui na agulha e fiz um nozinho normal. Então, vou fazer um nozinho aqui atrás para prender o fio. Passando aqui, olha, a agulha entre essas perninhas aqui de trás. Esse fecho que eu tô usando, pessoal, ele é um pouco curto, estão vendo? Então, eu vou costurar essa parte aqui da frente bem aqui, no limite aqui em cima, tá? Prontinho, já costurei. Agora, eu vou costurar essa outra parte, então, eu vou fechar aqui para medir bem certinho onde eu vou costurar, tá? E vou fazer do mesmo jeito, pessoal. Vou prender o fiozinho lá atrás, vou costurando, costura de ida e vinda, tá bom? Quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Prontinho. Fecho fixado, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês como forrar a bolsa, tá? Lembrando que eu não tenho prática em costura, eu apenas vou mostrar para vocês o jeito que eu faço para forrar as minhas bolsas, tá? Tenho duas partes. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu recortei essas duas partes, tá? Olha, eu fiz assim, eu posicionei a minha bolsa com o lado avesso do tecido para cima e risquei, pessoal. Passei a caneta assim, sabe? Risquei e deixei uma ponta maior aqui. Na parte mais larga da minha bolsa, mede 34 centímetros. E aqui, olha, na parte mais larga do recorte, também tem 34 centímetros. E aqui, eu deixei uma margem maior, tá? Aqui tem 30 centímetros aqui de comprimento. Depois, eu coloquei o tecido novamente com o lado avesso para cima e posicionei essa parte que eu já tinha recortado, tá? Risquei também com a caneta e recortei outra parte igual a essa. Nós vamos costurar desse jeito, tá, pessoal? Com o lado avesso para cima, dos dois lados. E agora, eu vou cortar aqui essa parte de cima e vou deixar com 25 centímetros de altura, tá? Olha, cortei, fiquei com 25 centímetros de altura. Eu vou usar linha de nylon para costurar, tá? Mas pode ser linha comum e agulha. Eu vou correr uma costura, pessoal, olha, daqui a aqui, deixando aqui, né, a parte de cima aberta. Vou adiantar aqui a costura e volto para mostrar para vocês a medida certinha aqui da margem que eu deixei, tá? Olha, pessoal, já costurei, tá? E eu deixei aqui uma margem de 1 centímetro, tá? Para a abertura aqui dar certo ali na bolsa. Então, agora, a gente vai fazer assim, olha. Nós vamos encaixar esse saco aqui dentro da bolsa. E vou arrumar até o final, tá? Bem certinho, ó. Ele tem que chegar até o fundo da bolsa. E depois do saco bem arrumadinho aqui dentro, eu vou dobrar aqui uma margem que eu já medi, tá? Essa margem que eu vou dobrar, ela vai ficar mais ou menos aqui com 3 centímetros essa dobra, tá? Para facilitar, você pode passar com ferro, tá? Ou também costurar. Eu não vou costurar, tá? Como esse tecido aqui, ele já é firme, eu apenas vou dobrar e vou iniciar a costura, tá? Então, eu vou arrumar aqui bem certinho pra gente dar início aqui à nossa costura, tá? Eu vou posicionar aqui, olha, o meio da minha costura, bem aqui na direção do meio do relevo. Na base, pessoal, da última carreira eu vou costurar, tá? Aqui, ó, na base da última carreira. Se você quiser, pode usar um alfinete, mas eu gosto de dar um pontinho mesmo com a agulha. Agora, eu vou dar um pontinho lá do outro lado também.
Pronto, cantinhos presos. Agora eu posso costurar com mais tranquilidade, tá? Então, eu vou costurar aqui pegando na base da última carreira, tá? Eu vou pegar um fiozinho aqui na bolsa e um pedacinho aqui no forro. Vou arrumando aqui, tá? Ó, veja que vai ficando imperceptível, tá vendo, pessoal? Porque a gente tá costurando aqui com pontinhos bem pequenos e usando, né, a linha de nylon. Ó, eu vou costurar assim, pessoal, por toda a bolsa, tá? Eu vou arrumando aqui, ó, na base aqui da última carreira, desse jeito, tá? Eu vou adiantar aqui minha costura, quando chegar aqui ao final, eu venho com vocês. Ó, estou chegando ao final da costura, né? Eu iniciei aqui. Vou fazer os últimos pontos. E agora eu vou arrematar o fio. E vou levar esse fiozinho aqui pra baixo, ó. Sair aqui dentro. E cortar o excesso. Prontinho, a bolsa está forrada, olha. E com a costura totalmente imperceptível. Ó. Olha, pessoal, já coloquei aqui as argolas, a alça em couro ecológico com ajuste, tá? E também já coloquei o tassel. Lembrando que o passo a passo desse tassel eu vou deixar logo abaixo aqui na descrição do vídeo e também num card aqui em cima. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também deixe aqui o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.